Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e você já está preparado para 2024? Seus investimentos aí já estão certinhos? Pensa aqui comigo, a expectativa da taxa Selic é de queda e sabe o que acontece com a Bolsa de Valores nesses momentos? Alta, inclusive com os fundos imobiliários. E veja bem, esse movimento já está acontecendo. Olha só essas notícias aqui. Fundos imobiliários podem se aproveitar da queda da taxa Selic. Com a queda da Selic é hora de começar a investir em FIIs. Previsão de queda da Selic puxa a retomada de FIIs. Então esse é um movimento cíclico, é um movimento que já está dado, então a gente precisa aproveitar. Uma outra notícia interessante, a expectativa da taxa Selic para o final de 2023 é 11,75. Para o final de 2024, pelo menos aqui nessas 37 opiniões dessa notícia que eu estou compartilhando, é cerca de 9%, tá? Então, a expectativa é muito grande para essa rota de queda da taxa Selic e isso é positivo para os fundos imobiliários. E, inclusive, esse momento que a gente vive hoje, ele é bastante interessante, porque esse cenário de investimentos aqui de queda da taxa de juros que está acontecendo no Brasil é o mesmo movimento que a gente espera para 2024 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos lá também têm a sua taxa básica de juros, que seria a equivalente à nossa taxa Selic, acabou de chegar ali num topo, né? Todo mundo espera que a partir do ano que vem essa taxa básica de juros americana também comece a cair. E o que vai acontecer por lá? Também vai ser positivo para os fundos imobiliários deles. Lá nos Estados Unidos tem um nome que se chama REIT, mas basicamente funciona bem parecido com os fundos imobiliários aqui do Brasil. Então, por isso, eu vou falar de dois fundos imobiliários aqui, mas sendo um nos Estados Unidos e um aqui no Brasil, ok? E eu já vou logo aqui compartilhar a minha tela, então, para mostrar essa ideia de investimentos para você. Então, dá uma olhada aqui nesse relatório que eu consegui lá com a Levante, como ganhar excelentes dividendos em dólar, tá? Então, aqui ele fala justamente desses fundos imobiliários americanos, os REITs, tá aqui, ó. Inclusive, para você ver que é muito parecido com os fundos imobiliários aqui do Brasil, a gente está falando de escritórios, shoppings, residências, hotéis, etc. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download e ler todo esse material aqui que a equipe de análise da Levante preparou, tá? Assim você consegue aproveitar também esses ganhos. E aí eu vou colocar aqui, pessoal, um REIT recomendado aqui pela equipe de análise da Levante, então, que é o American Tower. Tá? Aqui nesse relatório tem 3 REITs recomendados, então 3 fundos imobiliários americanos. Quando você fizer o download, você vai ler quais são esses 3, mas agora aqui no vídeo eu quero reforçar que eu quero destacar o American Tower. Por quê? Primeiro porque ele está com maior potencial de alta, que é o maior upside, cerca de 51%, tá? E o que ele é? Ele é um REIT de antenas, né? Ele está no segmento ali de telecomunicações. Então, como a própria equipe aqui da Levante coloca, está muito bem posicionado para essas novas tecnologias de 4G e 5G, né? Então, eu até vou entrar aqui no site oficial do American Tower para a gente ver. Eu gosto de ver fotos, né? Então, está aqui, ó. É uma torre de transmissão mesmo. E ele é gigante, esse REIT aqui. Olha só que interessante. Ele está posicionado em mais de 6 continentes, 25 países e tem mais de 6 mil colaboradores. E veja, como eu falei, eu gosto de colocar as fotos aí, então é isso aqui, ó, é torre de transmissão mesmo, tá? E em vários lugares do mundo inteiro, espalhados assim, inclusive no Brasil, também tem antena desse REIT. Então, não é um fundo imobiliário, não é um investimento no mercado imobiliário, esse aqui é um imóvel, é uma torre de transmissão, mas é um imóvel, né? Então, tá aqui, e aí, pessoal, para a gente começar a entender um pouquinho dessas características, olha só que interessante, né? Eu vou entrar aqui no site do Investidor 10, veja o tamanho de mercado desse REIT aqui, ó, 74 bilhões de dólares. Sabe o que é isso? Só esse REIT aqui, só esse fundo imobiliário americano, é maior que toda a indústria de fundos imobiliários no Brasil. Veja que interessante. A indústria inteira de FIIs no Brasil tem 42 bilhões de reais de valor de mercado. O American Tower sozinho equivale a 278 bilhões de reais, ou seja, só um REIT norte-americano vale mais do que toda a indústria de FIIs do Brasil. Então, o tamanho ele importa, a resiliência, o histórico importa também, e aí eu vou até colocar aqui alguns dados
né? Porque é legal a gente ver as métricas também desse REIT. Olha só, a cotação dele hoje está $175,06. Lá no relatório da Levante, que você vai fazer o download, eles têm o preço-alvo de $242. Por isso, esse potencial de crescimento de 51%. E aí eu quero explicar para vocês algumas coisas aqui sobre esse investimento, tá? Primeiro, você não precisa ter $175, né? Porque lá nos Estados Unidos o mercado ele é fracionado, né? Então, a partir de $1 você consegue investir, tá? Então, hoje em dia, investir nos Estados Unidos é extremamente fácil. E muitas pessoas aqui, eu vou até pedir para o pessoal da edição colocar aqui na tela, têm me perguntado muito o que é melhor investir, se é na Avenue ou na Nomad. Muita gente está perguntando isso, por quê? Porque a gente precisa de uma corretora para investir nos Estados Unidos também. E a boa notícia é que a gente consegue da nossa casa, e a gente tem essas duas grandes opções, né? Esse vídeo aqui não é patrocinado nem pela Avenue, nem pela Nomad, então eu até quero saber a sua opinião. Qual que você prefere? Você prefere a Avenue ou a Nomad? Na minha opinião, são duas excelentes empresas e opções, boas opções para a gente investir, porque eles deixam isso tudo muito fácil. Eu já invisto na Avenue, por exemplo, há mais de 3 anos. A Nomad veio aqui agora há pouco tempo com um marketing muito mais agressivo ali, abaixando muitas taxas para crescer e está entregando um bom serviço também. A Avenue, ela já nasceu há mais tempo com foco em investimentos e sempre muito bem, né? Sempre fazendo esse trabalho muito bem, focado no investidor brasileiro, né, para ter essa vida global. Enfim, acho que são duas grandes instituições, tenho conta nas duas, mas quero saber sua opinião aí. Qual que você prefere? Coloca aqui nos comentários, tá bom? E aí, pessoal, uma outra coisa que eu quero conversar aqui com vocês. Quando a gente olha o dividend yield do American Tower, está aqui 3,85. E aí você pode estar olhando e falar, pô, Ricardo, mas você falou ganhar dividendo em dólar, fundo imobiliário, o cara só paga 3,85. Mas veja, isso daqui é em dólar, tá? Por que eu faço a ressalva? Por 2 pontos. Primeiro, o potencial de valorização dos REITs é muito maior do que a valorização dos fundos imobiliários no Brasil, tá? Crescimento, valorização da cota, ok? Obviamente, você como investidor tem que pensar um pouquinho nos dois, tanto em crescimento quanto em dividendo. Mas a outra coisa é que esse dividendo aqui, ele é em dólar. Então, pensa comigo, você tem que somar a variação ali do câmbio, dólar real, mais esse dividendo para ter esse seu ganho mais real, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu peguei aqui a cotação do dólar em 10 anos e veja o alto crescimento aqui. R$100 teriam se tornado, então, 231. O que eu quero dizer com isso? Uma alta de 131% em 10 anos, né? Então, é como se fosse algo em torno de 13% ao ano, mais o dividendo, mais aqueles 3, alguma coisinha, tá? Se somasse tudo, daria algo em torno de 16%, ok? Então, quando a gente pensa no REIT, ele está com o dividendo baixinho ali, mas tem que colocar o câmbio na história também. Eu até coloquei essa comparação aqui, ó, porque veja, em 10 anos, só o câmbio, só o USD aqui, só o dólar, que é essa linha azul, né, cerca de 130% de alta, só essa variação real-dólar já deu mais rentabilidade que o IFIX, que são os fundos imobiliários no Brasil, né? Então não dá para fechar o olho para esse potencial, que é muito seguro do mercado americano e também traz bom retorno, tanto em valorização quanto em dividendos. Veja só, se a gente comparar só o AMT, né, que é esse REIT aí recomendado pela Levante, com o IFIX, só o AMT já rendeu mais. Por quê? Por causa desse efeito do dólar, tá? Então, valorização mais dividendo mais o câmbio dá uma rentabilidade muito alta. Em 10 anos, então, nem se fala. Olha aí, 510% de lucro, né? Eu aposto que você queria pegar uma máquina do tempo agora e voltar 10 anos atrás e investir nos REITs também, não só nos fundos imobiliários no Brasil. Mas como não dá para voltar no passado, você pode fazer a partir de hoje, beleza? Agora, falando em Brasil, quais os melhores fundos imobiliários, pensando em 2024 no mercado brasileiro? Tenho essa notícia aqui para compartilhar com vocês. E estamos falando de BTLG e HGLG11, são os fundos imobiliários mais recomendados para outubro agora, já pensando nesse médio prazo aí, pensando até o ano que vem. O que a gente consegue ver aqui? FIIs de logística, né? Os FIIs de logística estão disparados aí, você pode até dar um pause depois aqui nessa matéria para ver quais são as corretoras, as pessoas que estão analisando, assinando
essas recomendações, essas ideias aqui do setor de logística. Então, assim, particularmente eu até gosto mais do HGLG, mais até do que o BTLG, mas a gente vê que o setor de logística está sendo esse carro-chefe aí. Por quê? Baixa da taxa Selic, isso favorece os fundos de tijolos, tá? Então, o setor de logística seria o setor ali um pouco mais seguro dentro dos tijolos, né? Então, bons fundos de lajes corporativas tendem a performar bem para o ano que vem. E aí, colocando esses relatórios gerenciais na tela, o que a gente consegue ver? Por exemplo, o BTLG está com dividend yield de 8,8%, tá? É um dividend yield ok. Vacância super baixa, né? Isso mostra a qualidade desses imóveis aqui do fundo e um retorno em 36 meses de 28%. Então, ele alia esse potencial de um dividendo bacana, a gente está falando de quase 9% ao ano, com um potencial de crescimento devido à queda da taxa de juros. E aí o HGLG, colocando aqui na tela também, ele está bem parecido, 8,2 de dividend yield, tá? Ele tá diminuindo bastante a sua vacância, a vacância financeira está só em 4,5%, e ele está com um preço sobre valor patrimonial de algo em torno de 1,03, tá? Por mais que ele esteja acima de 1, ele não está caro. Por quê? Historicamente, o HGLG ele costuma ser negociado a 1,16 o seu PVP. Então, pagar 1,03 para um fundo imobiliário que tem uma qualidade de imóveis como esse é bastante interessante, por isso que está nas carteiras recomendadas aí para quem quer investir em 2023, mas já pensando em 2024. Então, deixa aqui embaixo a sua opinião se você está investindo aí nesse mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e eu já conto aqui com a sua presença nos próximos vídeos. Inscreva-se no canal Lucro FC e pode contar comigo nessa jornada. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.